Olá, queridos amigos e amigas que estão conosco acompanhando essa semana tão incrível que fala sobre algo que nós tanto precisamos para os dias de hoje: restauração. Eu não sei o que na sua vida foi perdido lá atrás, quebrado, arrebentado. Jesus Cristo, restaurador de vidas, está nos visitando nessa semana através das suas histórias bíblicas, da sua presença, do poder do seu Espírito para restaurar você. Seja o que foi que for perdido, aquilo que tem entristecido o seu coração, leve a Ele. Ontem falamos sobre a restauração das famílias, fomos juntos lá para as bodas de Caná, não é verdade? Você que ouviu a história e se emocionou comigo, eu espero que a sua família esteja muito bem e que você não esteja mais olhando para as circunstâncias. Os problemas, queridos, sempre irão surgir. As quebras, os fracassos, desapontamentos, traições e desilusões farão parte de nossa jornada nesse mundo. Mas eu quero te dizer que Jesus, o restaurador de vidas, sempre estará nas esquinas mais escuras da vida. Pois ele não é o Jesus que aparece sempre nos barcos quando eles estão em tempestade. Esse não é o Jesus que visitou Maria Madalena, uma mulher onde a sociedade toda olhava para ela e dizia: não tem mais jeito. Esse não é o Jesus que deu vista aos cegos e que hoje é o Jesus que se encontra com um homem muito poderoso, humanamente falando, levando para ele aquilo que ele mais precisava. Eu não sei como é o teu estilo de vida, eu não sei como você vive hoje, nem onde você mora. Nós estamos nos conhecendo aqui, através do canal, aqui através desse canal de esperança nesta semana de oração, onde pessoas ao redor do mundo poderão assistir essa mensagem ao ligar o seu smartphone, o seu computador, mas buscar principalmente a sua palavra. Que esse meio de transmissão nessa noite seja o único meio entre eu e você, que o Espírito possa passear livremente para trazer esperança de restauração ao seu coração. A palavra nos fala hoje à noite sobre este tema tão especial, Jesus tornando as pessoas um cidadão ou uma cidadã do reino de Deus. Eu moro aqui nos Estados Unidos, na Flórida, né? E geralmente os imigrantes que vêm para cá, o maior sonho deles, americano, não é só comprar uma casa. Eles querem ser cidadãos americanos. Alguns conseguem essa oportunidade, outros não. Depende de onde eles vão trabalhar, de uma série de documentos. Primeiro, eles recebem um permit, ou seja, uma permissão de trabalho para morar aqui, um número, e vão com os advogados lutando para conseguir a tal da cidadania. Quando as pessoas conseguem a cidadania aqui, eles ficam muito felizes, porque é sinal que eles são cidadãos americanos. Então, os que vêm do Brasil terão dupla cidadania, né? São brasileiros, mas poderão adquirir um dia a cidadania americana. Assim acontece em todo o país. A pessoa que mora naquele país é cidadão daquele lugar. Você é um cidadão brasileiro, você que mora aí, está no Brasil. Eu sou uma cidadã brasileira, embora morando no exterior. A cidadania é algo que pega muito no nível de importância para as pessoas. Traz privilégios e também responsabilidades. Hoje eu quero falar de uma cidadania diferente. Aqui você ganha a cidadania americana, mas as dores continuam, os problemas continuam. Jesus está para voltar e bom não está em lugar nenhum, porque o pecado está espalhado pelo mundo, destruindo a alegria, roubando nossos sonhos e nos levando ao desânimo. Por isso que eu me levantei para pregar, o Senhor me levantou para dizer ao mundo que Cristo é a nossa alegria, que ele deve dar o brilho no nosso dia, que não é ter uma cidadania americana em nossas mãos que nos trará a garantia de felicidade completa, queridos. Nós podemos ter coisas boas da vida. Sim, isso eu chamo de dádivas. Mas felicidade mesmo, queridos, é só no encontro com Deus. O encontro com Cristo trará felicidade com estabilidade. Hoje, veja bem, nós lutamos para ser felizes e queremos fazer encontros, entrevistas em trabalho. Eu mesma trabalho muito. Eu trabalho para uma igreja aqui na Flórida, contratada como obreira bíblica da igreja de Fort Lauderdale, aqui na Flórida. Um dia trabalhei 10 anos com Curitiba, já trabalhei nesse país 10 anos como voluntária, há muitos anos atrás, porque eu trabalho em primeiro lugar para o reino de Deus. Mas minha profissão mesmo é conselheira, eu lido com pessoas, eu crio cursos na internet, gosto de lidar com as mulheres, mas a graça mesmo, que eu mais gosto de fazer é esse momento, estar aqui compartilhando felicidade. E aí você vai estar falando, a Rosana vai dar um curso de felicidade? Não, eu não vim aqui para dar curso, eu vim aqui para pregar a palavra.
porque a palavra traz felicidade. Queridos, vocês poderão buscar a felicidade em qualquer lugar do mundo. Houve essa mulher pecadora, mas que prega a verdade, porque a verdade liberta. Eu prego pela palavra de Deus. Eu prego pelo poder do Espírito, eu tenho autorização do céu, não minha, porque na minha fraqueza, no meu jeito humano, eu não poderia estar falando. Quem sou eu? Uma pecadora que passa por lutas como você. Mas eu descobri uma coisa, que quando Deus te faz um chamado, vai e prega. Anima os outros, atraia as pessoas para Jesus. Elas poderão ser cidadãs do reino de Deus, como eu e você somos, quando elas tiverem um encontro com Jesus. Aqui nos Estados Unidos, para se tornar cidadão, você tem que estudar um livro de muitas páginas para decorar tudo o que aconteceu aqui. A história de como surgiu e quanto tempo tem. E é tanta pergunta, são 100 perguntas, que eles vão escolher algumas no dia da entrevista para você se tornar cidadão. E aí o que acontece? As pessoas têm que estar na ponta da língua com o conhecimento. Queridos, para obter uma cidadania humana que passa e que não vai te garantir, acredite, felicidade eterna. É um momento de alegria, mas as lutas continuam. Nessa noite eu venho te oferecer uma entrevista com o próprio Jesus para receber a cidadania do céu. Sabe o único livro que você tem que estudar para estar na ponta da língua com a palavra de Deus, e viver essas experiências no seu dia a dia. Hoje nós vamos falar de um homem que passou por essa entrevista. E ele foi chamado por Jesus e foi atraído pelos ensinamentos de Jesus para ir numa noite escura, fazer uma entrevista para ganhar a cidadania. Eu estou falando de Nicodemos, meus amigos. Ele se tornou cidadão do reino de Deus, um fariseu que não tinha nada a ver com religião, com igreja, com Cristo. Pessoas assim estão espalhadas no mundo, nesse momento, sentado ao seu lado. Pode ter uma visita que você convidou para assistir essa semana de oração. Pode ser que esse link do meu sermão venha parar num lugar com uma pessoa que até diz não acreditar em Deus. Queridos, nós não estamos aqui para julgar pessoas. Nós estamos aqui para atrair pessoas para este Cristo que transforma e restaura. Seja em qualquer lugar do mundo, eu tenho encontrado pessoas que desejam restauração em sua saúde, no seu matrimônio, na sua vida financeira e principalmente em suas vidas emocionais e espirituais. Depois da pandemia, nós fomos trancados em casa num período de total assim isolamento social, onde precisamos reaprender a conviver com nossa própria família. Foi um tempo de graça, queridos. Foi um tempo de misericórdia que o Senhor permitiu para que pudéssemos colocar até nossas prioridades no lugar. O que ficou essencial depois da pandemia? Máscara e álcool gel? Não, essencial foi o abraço que nós perdemos. Foi o distanciamento social, mas que com sabedoria e ajuda do alto, não perdemos o distanciamento espiritual. Quando Satanás pensou que ia fechar as nossas igrejas, nós abrimos uma igreja em cada lar. Quanta dor, quanta perda, quantas pessoas nós perdemos para este vírus que ainda é desconhecido, mas eu digo a vocês, nós não podemos perder as pessoas para o reino de Deus. O que você precisar fazer para atrair alguém para o reino de Deus, faça. Aquilo que está na palavra, aquilo que é bom, que vai proporcionar união, faça. Se for preciso fazer um sacrifício, até de conversar com quem você não gosta, faça uma experiência. Você vai descobrir que quando o Espírito entra em nós, nós não temos mais divisão. Aquele que achamos que não vive como nós será ensinado e aceito. E a vida dele vai ser transformada. Aquele que achamos que não merece o reino de Deus porque ele não é bom, eu tenho uma notícia ótima para te dar. O único bom nesse mundo é Deus, e ele ama a todos, os pecadores e aqueles que acham que não pecam. Porque Jesus veio para salvar todo aquele que havia perdido e todos os pecadores, do qual eu sou a principal. Eu estou aqui nessa noite para te alegrar mais uma vez. Se você estiver assistindo de manhã, depois desse vídeo, eu estou aqui nesta manhã. Significa hoje que Deus quer visitar sua casa e usar o seu espírito para visitar agora a sua igreja, o seu coração, para que você não se despeça daqui a mesma pessoa do jeito que chegou. Vem comigo para a palavra de Deus, porque eu estou ansiosa para ler para você um momento que Nicodemos procura Jesus numa noite muito escura. E Jesus instrui Nicodemos a um novo nascimento. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 em diante, provavelmente até o 8.
Nós vamos lendo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu vou um pouquinho mais nos versículos, porque vejo que Nicodemos respondeu para Jesus no versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Queridos, para entender as coisas celestiais, é preciso se ligar ao céu. É como o livro da cidadania aqui, que todo mundo tem que saber tudo de cor dos Estados Unidos para responder perguntas. Como você pode ser um imã de atração para as pessoas, para o reino de Deus, se nem você sabe o que é esse reino? Como poderemos abrir uma semana de oração se não tirarmos tempo para orar? Como vamos falar para o mundo, queridos, de um Cristo que não conhecemos e que às vezes estamos brigados com ele? Eu tenho encontrado, pregando o evangelho, milhares de pessoas brigadas com Deus, e Deus tem me ajudado a tocar no coração dessas pessoas pelo seu poder, para fazê-las fazer as pazes com Deus. É gente achando que Deus matou o filho, é gente achando que Deus tem panelinha e ouve alguns e a outros não. Queridos, Deus nunca nos deu as costas, nós é que damos as costas para Deus. Nós é que deixamos de orar. Sabe o que nós fazemos com as nossas orações muitas vezes? E eu também já fiz isso, Deus já me corrigiu. É como se a oração é como se nós fôssemos a um banco para receber uma quantia de um cheque. Aí está escrito lá, vamos colocar um valor bem gostoso para essa noite? Aí eu vou te dar um presente, tá? Aí 20 mil reais ou 20 mil dólares, não ia alegrar teu coração hoje? Eu não vou te dar, mas faz de conta que você ganhou. Foi lá no banco. Aí você coloca no balcão para aquela pessoa que está ali no caixa, te dá a quantia, coloca o cheque e sai correndo. Como é que você vai levar aquele dinheiro para casa? Você tem que esperar o menino ali do balcão pegar os teus documentos, processar aquele cheque, colocar lá na agência bancária e te entregar o dinheiro. É necessário um tempinho de espera. Muitos de nós temos feito assim com Deus, entregamos no trono os nossos pedidos e saímos correndo. Desistimos do que pedimos. Quando demora, falamos que está demorando e Deus não está nos ouvindo. Queridos, estejam atentos. Deus tem 3 formas de responder nossas orações. Ou ele diz sim imediatamente, ou ele diz não imediatamente também, ou quando está tendo demora, é um tempo de espera. Deus está confeccionando, trabalhando situações e pessoas para te abençoar. Por favor, não pensa que o tempo de espera é negação. O que nós fazemos? Saímos da porta do banco, não recebemos o dinheiro, saímos da presença de Deus e não recebemos as bênçãos, porque deixamos Deus falando sozinho. Só o adoramos se ele nos atende. Só vamos da igreja se funcionar. Tem gente que até escolhe a igreja pelo tanto que funciona, né? Para com isso. Jesus sempre funciona. Ele sempre vai nos ouvir. O que nós precisamos aprender é que a oração não é um artifício para que Deus faça a nossa vontade, mas para que a glória dele desça sobre nossa vida e ele traga para nós infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso que esse encontro de Nicodemos, para mim, foi essencial na minha vida espiritual, para que eu compreendesse que eu posso ser, sim, um imã de atração das pessoas para o reino de Jesus, mas, na verdade, é Jesus quem nos atrai. Se nós levarmos as pessoas, nós podemos até decepcioná-las, porque nós somos humanos, mas nós podemos pregar o evangelho.
Nós podemos, como nessa semana, inventar e criar aqui uma semana de oração, para que o restaurador de vidas nos dê a oportunidade de termos o conhecimento sobre tudo da cidadania do reino de Deus. Para que quando alguém chegue para você e diga, você não se revoltou por perder para a morte o seu único filho? Você responda, não, Jesus também entregou o seu único filho. Eu espero, quando ele voltar, encontrar meu filho na manhã da ressurreição. Queridos, como eu converso com gente que sofre, eu trabalho com a dor das pessoas. As pessoas me procuram pensando que talvez exista a possibilidade de, numa hora de aconselhamento, resolver o problema delas. Graças a Deus, Deus me ensinou que aquele que restaura vidas não se chama Rosana Fonseca Pontes, ele se chama Jesus Cristo. Então eu vou trabalhando com as pessoas, ouvindo, chorando junto, levantando corrente de jejum e de oração, e nessas entrevistas eu apresento Cristo, o restaurador de vidas, assim como nessa semana Deus me convidou para estar aqui apresentando para você. Vejam bem, eu gosto muito de um texto que uma profeta que já morreu há muitos anos atrás escreve. O seu livro é o livro Desejado de Todas as Nações. Leia esse livro. O nome dessa mulher é Ellen. Ela foi preciosa. Eu não a conheci pessoalmente, é claro, mas um dia eu quero dar um abraço nessa mulher, porque ela tem cabeça muito boa para escrever. Ela é iluminada pelo céu. Vejam bem o que ela escreve sobre Nicodemos, para você ter uma visão geral de quem ele era. Nicodemos, Desejado de Todas as Nações, página 109. Nicodemos ocupava posição de alta confiança na nação judaica. Possuía esmerada educação e era dotado de talentos acima do comum, sendo igualmente membro honrado do Conselho Nacional. Fora, juntamente com os outros, agitado pelos ensinos de Jesus. Se bem que rico, instruído e honrado, sentira-se estranhamente atraído pelo humilde Nazareno. As lições saídas dos lábios do Salvador o haviam impressionado grandemente e desejara conhecer mais acerca dessas maravilhosas verdades. Queridos, quando eu leio para vocês um texto como esse, eu paro para pensar em quem me ouve neste momento, quem me assiste. Você é uma pessoa muito rica, louvado seja Deus, seja instrumento de Deus, o evangelho é para você. Você é uma pessoa que não tem recurso nenhum, louvado seja Deus, o evangelho é para você. É isso que eu amo em Jesus. Jesus veio para unir o rico ao pobre, o culto ao inculto. Jesus veio para trazer união, nós é que fazemos divisão. Muitas vezes nós que temos classificação de pessoas por níveis culturais, financeiros, tradição, aquela coisa de família. Queridos, Jesus veio para quebrar tudo isso. Ele veio para trazer o evangelho e a sua salvação para todos os povos. Por isso que eu prego muito que a casa de Cristo, a sua igreja, a minha igreja, é a casa de oração para todos os povos. Não é só para um tipo de gente. A porta de Deus está aberta para receber todas as pessoas de todos os níveis, porque o evangelho, como vem direto do céu, e é mensagem para salvar, para restaurar, para entregar a cidadania do céu na mão das pessoas, com passaporte, com foto e o carimbo do sangue de Jesus. Esse evangelho veio para todos. Evangelho que te traz dificuldade não é o evangelho de Cristo, viu? Se você está estudando a Bíblia, está encontrando divisão, está estudando errado, porque a Bíblia é clara. Ela mesma se traduz quando você lê à luz do Espírito Santo. Faça um estudo da palavra. Busque alguém que te mostre as verdades de Cristo. Passe por uma entrevista com o Mestre Jesus, como foi com Nicodemos. Jesus olha para aquele homem poderoso, rico, todo culto, mas que foi chamado a atenção pelo estilo de vida de Jesus. Queridos, hoje nós falamos sobre estilo de vida na internet e nós vemos que o mundo se divide em estilos de vida. Cada um escolheu um estilo de vida para si. Mas eu posso te dizer uma coisa: quanto mais você inventar para ter felicidade, colocar mais coisas e situações, mais problemas você vai ter. Eu tenho estudado e até escrevi uma palestra, um dia eu posso fazer para vocês, sobre que menos é muito mais quando nós encontramos Cristo. Hoje tem as pessoas aí falando na internet sobre essa ideia de ser minimalista, né, ter menos. Eu não quero ir nessa ideia, não. Eu quero ir na ideia de Jesus, que o simples é o bom. Eu não estou dizendo para você vender toda a tua riqueza, não, e morar num casebre. Eu estou dizendo para você pôr Deus na tua casa, grande ou pequena, porque é a essência de Jesus.
é o cheiro dele, é a entrevista com ele todos os dias, que fará com que tudo que nós temos, as dádivas tenham graça. Porque nessa vida tudo passa, queridos. O tempo é algo que nós não podemos voltar atrás para recuperar. Vejam esse homem famoso, participava do Conselho Nacional, ele ouve falar de Jesus e começa a acompanhar o estilo de vida de Jesus. E ele viu que Jesus tinha algo que ele não tinha. Nós precisamos dar ao mundo algo que eles não têm. Nós precisamos dar o evangelho, o ensino, a palavra, porque quem dá o laço de fita, queridos, é o Espírito Santo. Não somos nós que convertemos. Rosana não converte ninguém. Quando eu falo, o Espírito visita a pessoa. E ele fala no coração de cada um. E ele vai traduzindo, e ele vai trazendo as experiências, a emoção, a alegria de uma segunda oportunidade. Nicodemos não era completo. Com tudo que ele tinha, algo de muito simples em Jesus o chamou a atenção. E sabe o que era? Ele queria ser cidadão do reino. Uma entrevista de Nicodemos com Jesus mudou a vida daquele homem completamente. Eu posso olhar nos teus olhos e te pedir licença para dizer uma coisa muito pessoal para você. Um momento entre você e Jesus poderá mudar sua vida por completo. Nesta noite você poderá sair daqui, neste momento, enquanto eu falo olhando nos seus olhos, sua vida poderá ser mudada, acredite, não sou eu, é o Espírito do Senhor que eu orei antes de começar, para que ele tomasse posse das minhas palavras, para falar ao seu coração. Jesus, ele atraía as pessoas, queridos, pessoalmente. Jesus atraía as pessoas com um objetivo maior, Jesus não tinha interesse em levar nada de ninguém. Jesus não tinha interesse pessoal, Jesus estava ali para falar do reino do Pai, e o seu único interesse eram pessoas. Jesus não precisava de dinheiro, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus vivia comendo na casa de Maria e Marta. Jesus, quando Lázaro morreu, ele estava longe, voltou para fazer o milagre. Jesus, ele trabalhava em função do que o Pai determinava. O dia que eu e você usarmos a agenda do Pai, encaixando na nossa a presença de Jesus, nós vamos parar de reclamar do que não deu certo. Nós vamos parar de esbravejar contra Deus quando acontecerem coisas horríveis na nossa vida. Nós vamos parar de culpar a Deus por tudo aquilo que Satanás tem feito no mundo onde a escolha do pecado foi nossa. Queridos, Jesus virá um dia para resolver o problema do pecado e tudo será restaurado. Enquanto isso não acontece, ele é o restaurador de vidas que a nosso convite nos permite entrar em nossa vida e trazer restauração completa por aquilo que foi destruído. É a presença de Jesus, como nós dissemos ontem. Nicodemos, ele ficou tão amigo depois de Jesus que ele ajudou no sepultamento, ele ajudou a organizar as coisas porque ele aceitou nascer de novo, mesmo sem compreender. Jesus atraiu Nicodemos pelo seu estilo de vida, sua simplicidade e os seus feitos maravilhosos. Queridos, Jesus quer fazer algo maravilhoso na sua vida neste momento. Jesus deseja entrar em minha casa e na sua casa e fazer transformações que terapeuta nenhum conseguiu até agora, porque você já tentou de tudo, você está em terapia há 12 anos, conversando sobre a mesma coisa, falando daquele problema emocional que parece que não muda. Busque a Jesus também. Peça para que ele entre através do estilo de vida que Jesus te propõe, que muitas vezes é bem diferente daquele que você está acostumado. Muitas vezes vai ser diferente daquilo da proposta que seus pais te ensinaram, mas vai ser o estilo de vida que Deus tem para a restauração da sua vida emocional nesta noite. Jesus, ele nos atrai pessoalmente. Ele nos atrai e quando ele nos atrai, ele lida com tudo que é nosso, porque Jesus ama pessoas. Esse é o papel da nossa igreja hoje. Nicodemos marcou num cantinho lá da noite uma entrevista com Jesus, e ele chega, olha para Jesus e diz: Jesus, como é que posso fazer as coisas acontecerem? Jesus objetivo, gente. Jesus, ele não se impressiona com pessoas. Eu e você precisamos parar de nos impressionar com pessoas. É um tal de dizer que aquele é isso, o outro não é, esse é mais importante que o outro. Para com isso. Perante Deus, nós todos somos iguais. A nível profissional ou a nível financeiro, você pode ter mais que eu, mais escritura que o outro, mas isso aí para o reino de Deus não é importante, não. O mais importante é o nosso coração e aquilo que nós somos e o que fazemos perante a verdade que nos foi apresentada.
Muito conhecimento poderá até te atrapalhar se você não colocar isso em prática e não usar isso para a glória de Deus. Posso dizer para você nessa noite que o objetivo de Nicodemos ao encontrar Jesus era buscar algo que faltava nele. Ele precisava de algo e Jesus, como um imã, atraiu um homem super diferenciado na sociedade, que tinha muitos cargos, que tinha dinheiro sobrando, mas que tinha algo que estava faltando. Todos nós temos algo que falta. O que falta para você? Olha para quem está do teu lado agora e diz: Deus completa o que falta. Olha para quem está do lado e diz: Deus completa o que falta. Ele está entre nós essa noite, marcando essa entrevista com Nicodemos para mexer comigo e com você. Jesus, ele sem preocupar nem um pouco com a posição de Nicodemos, nem fazer rodeios, nem contar histórias, ele diz: é preciso nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Jesus falava da água porque a palavra dele era a água da vida. E o Espírito Santo faria o trabalho da transformação e da mudança interna. Então, Nicodemos, meio que sem entender, olha para Jesus e diz: mas como é que pode? Como é que eu, grande, já velho, adulto, vou voltar para a barriga da minha mãe? Então Jesus diz para ele: olhe para o vento, ele sopra para onde quer. Nós estamos aqui, Nicodemos, cai a ficha, Nicodemos. Ele quis dizer isso. Estamos falando de coisas espirituais e de nascimentos espirituais. Queridos, nós podemos estar passando por muitos problemas. Mas eu queria te dizer neste momento, olhando nos teus olhos, em nome de Jesus, eu quero te dizer: o teu problema não é falta de dinheiro. Não é. Eu sei que você deve estar passando por lutas financeiras, mas existe algo aí que você pode começar a buscar a água primeiro. O teu problema não é o problema do casamento, não. O teu casamento pode estar confuso, mas o problema não é exatamente esse. Ah, o teu problema não é só emocional. Queridos, o nosso problema é que nós precisamos aprender diariamente, nascer da água, beber da água e nascer no Espírito. É preciso nascer de novo todos os dias. O nosso problema é o orgulho de achar que nós somos grandes e não cabemos de volta na barriga do Pai. Nós cabemos no plano do Pai todos os dias. Não podemos mesmo nascer voltando para a barriga da dona Jacira, minha mãe falecida, mas nós podemos nascer no Espírito, voltando para os princípios, para as veredas antigas, voltando para a oração, para o jejum, para o estudo da palavra e principalmente para os momentos de adoração. Ah, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu fiz uma experiência que funcionou quando eu estava muito triste e agora eu ensino para o mundo. Momentos de tristeza, você deve tomar um bom banho, se arrumar, se alimentar e louvar. Abre o teu computador e cante todos os hinos que você conseguir. Faça essa experiência mesmo chorando, mesmo não tendo vontade, e descubra o que Jó descobriu depois que ele perdeu tudo. Ele ainda achava que era Deus que estava tirando tudo. Ele não imaginava o servo Jó, que por trás da história e os cenários de sua vida, Satanás havia ido na porta do céu para tomar a adoração de Jó, mas Jó era homem normal como eu e você, mas temente a Deus e se desviava do mal. É tempo de nos desviarmos do mal. É tempo de pararmos de falar da vida das pessoas. É tempo de falarmos sobre o reino de Deus. É tempo de sermos instrumentos de entrevista de restauradores de vidas. É tempo de anunciar ao mundo que todos nós podemos ser cidadãos do reino de Deus, se entendermos esse reino. Precisamos buscar mais as coisas espirituais para entender, queridos, o que está acontecendo conosco. Quantas vezes se levanta uma guerra com um filho dentro de um lar e aquela mãe põe o filho para fora, pensando que aquele menino é o problema. Querida, nós não conseguimos colocar Satanás para fora, a não ser que a Bíblia diz que há uma casta que só sai com jejum e oração. Nós não podemos bater boca com o inimigo. Nós precisamos adorar a Deus e pedir que Deus o ponha fora de nossas vidas. Então, quando nós fecharmos uma parceria com Deus, nós não vamos mais temer o inimigo, nem pregar os seus feitos contando para todo mundo o quanto ele é forte. Satanás está longe de ser forte como Deus é. Deus dá a palavra final, é Deus quem determina o final da minha história e da sua. Por isso que eu estou lutando tanto nessa semana para te implorar, para que você não desanime pelas circunstâncias. O fato e o cenário que Satanás tem nos apresentado é o pior, mas eu confio num Deus que nos trará o arco-íris depois da tempestade.
Eu confio num Deus que um dia me tirou de uma cadeira de rodas para servi-lo num púlpito, para mostrar ao mundo que não me deu o milagre porque eu era boa, mas porque Ele é bom. Queridos, o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. Quando Nicodemos encontra com Jesus, Jesus o atraiu pessoalmente. Jesus, sem rodeios, falou a verdade. Você sabia que existe um verso na Bíblia que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Conhecer a verdade sobre nossa própria vida pode ser libertador. Conhecer a verdade sobre a palavra de Deus pode ser muito restaurador. As pessoas precisam da verdade. Não se iludam que aqueles que abram uma semana de oração ou uma série de encontros com Deus, não dizendo a verdade, chegarão a algum lugar. As pessoas estão cansadas da mentira. Elas estão cansadas das propagandas de Instagram com respeito ao Instagram, mas todo mundo posta lá o que é bom. Nem sempre aquilo que foi postado é a verdade, queridos, por isso que a verdade liberta. Jesus olha para Nicodemos e é objetivo. É isso aqui, é nascer de novo, mas me explica como. Jesus fala da água, Jesus fala do vento do Espírito, Jesus conversa com ele e aquele homem decide seguir Jesus e Jesus o atrai de uma forma tão linda que ele não resiste ao chamado do mestre. Eu tenho pedido, viu, todos os dias, para que os meus sermões e até os projetos que eu tenho pela internet tenham um toque especial do Espírito. Senão a gente vai falar só de Rosana e vocês vão ficar muito cansados, porque Rosana é humana, é isso aqui. Somos todos iguais. Nós precisamos de falar algo que tenha unção, que gere uma atração tão grande por um estilo de vida melhor do que aquele que nos ofereceram aqui na Terra, que venhamos a participar do reino de Deus já aqui. Sabe aquela coisa do nosso lar ser um pedacinho do céu? Eu ainda acredito nisso. Ah, Rosana, mas você está falando do teu lar, porque aqui em casa tem briga. Posso falar uma coisa? O lar é humano. Não existe aquele comercial da margarina que a gente vê na televisão, das famílias vestidas de branco, descendo para o café da manhã, aquilo é só para vender margarina, acredite. O comercial é lindo, tem uma música bonita, a família é a mais linda do mundo, ali criança não espirra, não tem Covid-19, ali mulher levanta cedo para pôr o café da manhã na mesa, mas ela dormiu bem a noite toda, nunca se cansa. Ali não tem mamãe amamentando filhos num comercial como esse, porque o objetivo é vender margarina. Eu posso te dizer uma coisa, qual é o objetivo da tua família? Não é postar coisas no Instagram, é viver a presença do Senhor e pedir o Espírito na tua casa, para que seja um pedacinho do céu. São famílias imperfeitas que vivem a presença de um Deus perfeito que transforma, que restaura, que nos torna melhores todos os dias, que o café da manhã na nossa casa vai ser melhor que o da margarina, porque é no momento que nós nos encontramos com o nosso jeitão, com aquilo que a gente pode servir na mesa, com aquilo que o nosso recurso pode comprar para comer, com aquilo que é saudável, mas principalmente com o ingrediente mais poderoso que a comida, a união. A conversa entre pai e filho, esposa e esposo, a alegria de uma atmosfera onde existe um hóspede definitivo na nossa casa, que nos diz todos os dias: eis que eu estou contigo até a consumação dos séculos. Não tema, eu te sustento, eu te ajudo, eu seguro na tua mão, nasce de novo, eu estou te pedindo para nascer de novo. Jesus atraiu Nicodemos com uma mensagem verdadeira, desconhecida por ele, poderosa e objetiva. Nós precisamos ser mais intencionais. Eu não estou aqui para te vender nada nessa noite. Eu estou aqui para te dar o que eu recebi de graça. Cidadão do reino de Deus, a palavra viva que transforma. Faz alguma coisa com isso. Compartilhe essa mensagem com outros. Sai atraindo as pessoas para Jesus, assim como ele atraiu você. Jesus nos atrai pessoalmente. Jesus sabe das nossas dores. Ele conhece a nossa fraqueza, conhece a nossa estrutura, e por isso Jesus foi tão objetivo com Nicodemos. Jesus nos atrai emocionalmente. Por isso que quando Nicodemos fala para ele, mas como é que eu posso nascer de novo sendo velho? Jesus explica, cheio do Espírito. Você tem que se encher do Espírito, Nicodemos. Eu preciso que você entenda que isso é uma coisa espiritual. E, queridos, eu e você precisamos nos encher do Espírito. Como nos encher do Espírito? Eu vou deixar com vocês 3 dicas que eu aprendi com o Mestre Jesus e eu quero compartilhar com você. A primeira, orar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa que se armazena, como você coloca coisas na geladeira e vai guardando. Não. Não é algo que você pode armazenar, é diário.
Você pede de manhã e ele passa o dia com você. No dia seguinte você acorda e pede de novo. O Espírito Santo é educado, gentil e ele quer ser convidado. Então, quando você levantar de manhã, agradeça a Deus pela noite. Seja sincero se não dormiu bem à noite, mas peça para Deus o Espírito. Diga, Espírito Santo, vem. Ele é uma pessoa, queridos. Ele existe, isso é bíblico. Eu não estou criando isso da minha cabeça. Estude a palavra e você verá o poder do Espírito Santo dentro da palavra, porque Deus é Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele vem para convencer do mal, do pecado. Ele vem para trazer arrependimento ao nosso coração. Ele vem para lapidar e cuidar de nossas emoções, para que a gente não enlouqueça com as nossas emoções. Muito tem se falado de gente que tem o Espírito, mas não perdoa parente. Fala que tem o Espírito, mas xinga no trânsito. Então, para que você quer Espírito Santo? Para ser ou para ter? Segundo ponto dessa noite. Você pode pedir o Espírito Santo para ser e não para ter. Queridos, como nós queremos ter coisas, e eu também quero. Um dia eu vou ter uma casa própria, um dia eu quero isso ou aquilo, mas posso te dizer uma coisa: o Espírito Santo vai te ajudar a ser. Não é ter para ser feliz, porque o que você tem pode acabar. O Espírito Santo entra e fica e ele traz felicidade. O terceiro ponto é alcançar uma pureza de coração através do Espírito, eliminando orgulho e discórdia, queridos. O Espírito Santo, quando entra, ele traz um posicionamento dentro de nós, no qual, leia lá em Gálatas, você produzirá os frutos do Espírito. Me diga que tem Espírito Santo se você tem alegria, domínio próprio, perseverança, bondade, paz. O Espírito traz isso, queridos, nós temos procurado isso em outros lugares. Por isso temos ficado tão tristes e tão deprimidos. Eu trabalho com a emoção das pessoas e eu preciso muitas vezes acordá-las, chacoalhando pelo poder da palavra para dizer: ei, pare de olhar para esse cenário de tristeza. Vamos pedir que o Espírito desça agora, te trazendo o que eu não posso te dar. Não posso. Nós, seres humanos, não podemos fazer as pessoas felizes, nós até tentamos, mas sem o poder do Espírito, ninguém pode conviver com ninguém. É somente pelo poder da palavra, é pelo poder do Espírito que um homem como aquele, cheio de cultura, cheio de dinheiro, lá numa corte pagã, que de repente encontra Jesus e resolve aceitar o conselho, em humildade, de fazer algumas transformações em sua vida. E falando em transformações, eu não vim aqui para te mudar nem te transformar. Eu vim aqui para te pregar restauração em Cristo, pois o Espírito Santo transforma. Queridos, o Espírito troca os nossos gostos. O Espírito, quando entra em nós, ele faz o trabalho de transformação, de nos ajudar a nascer de novo, a ponto desse termo de novo nascimento mexer tanto comigo e com você, que nós vamos olhar as pessoas vão nos olhar e não vão nos reconhecer. Aquele que batia na esposa vai olhar para aquela esposa, se ajoelhar perante Deus, pedir perdão e dizer: eu não faço mais isso, pois eu estou ferindo o coração do mestre. Aquela que falava muito mal do seu esposo, por desespero, porque queria arrumar solução, vai descobrir uma transformação tão grande, que vai colocar a palavra de Deus em prática, vai tomar suas atitudes. Eu quero dizer para você, neste momento, que o Espírito Santo vai nos encher e vai trazer, eliminando tudo aquilo que não presta em nossa vida, trazendo a sua presença, e ele vai nos guiar. Queridos, vocês já leram o verso bíblico que diz: e ouvireis uma voz atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quanta gente no planeta Terra sem rumo. Vocês não acreditam, mas as pessoas perguntam para nós que pregamos com quem elas podem casar, se o trabalho que vai é bom, onde elas devem investir o dinheiro. Queridos, eu não tenho respostas. Somente pelo Espírito nós podemos ouvir uma voz, e não vai ser uma voz audível para você, não fique impressionado com isso, não. Você não vai ouvir grito na tua cabeça de noite, não. É pelo poder da palavra. A palavra tem nos dado instruções, queridos, mas nós, pelo orgulho, pelo desejo de ser feliz, sei lá se por simplicidade nossa, muitas vezes nós vamos procurar tudo que vai contra a palavra de Deus. O Senhor diz assim, mas a gente quer aquilo. O Senhor fala é dessa forma, mas nós queremos fazer de outro jeito. Vejam lá atrás na Bíblia que exemplo mais maluco, mas precioso. Quando estava Jacó e Esaú ali para receber a primogenitura, gente, tinha bênção para os dois.
Você imagina que um pai ia dar bênção para um e para outro não? Os dois seriam abençoados, mas o irmão inventou que queria primogenitura, a tal da primogenitura. A mãe entra na onda do irmão e resolve dar um jeitinho, de dar um conselho daquele filho se vestir de irmão mais velho, armarem uma situação de engano para conseguir uma bênção. Veja a consequência na vida de Jacó. Nunca mais encontrou sua mãe, ficou fugido do irmão, foi para a casa do tio, foi enganado, mas como Jesus é o restaurador de vidas, depois que ele sofreu bastante pelas suas próprias decisões, por fazer ao contrário do que a palavra de Deus diz, ele pede ao Senhor que traga o seu espírito, e com uma cabeça numa pedra, ele tem um sonho e depois tem um encontro com o próprio Cristo. Você compreende que são os encontros com o próprio Cristo que vão mudar a sua vida? Até mesmo se você está aqui nesta semana de oração, como convidado de alguém, recebeu esse sermão de alguma forma, saiba que é o Espírito tentando falar com você. Ele já tentou de todas as formas. Então hoje ele está apelando, te trazendo histórias bíblicas de pessoas que foram transformadas. Jacó foi ladrão, traiu a história de Deus e a sua mãe, mas Deus não deixa ninguém na situação de tristeza quando essas pessoas querem uma segunda chance. O trabalho de restaurar, de convencer do mal, de arrependimento é do Espírito. Jacó volta para casa com a misericórdia e o perdão de Deus. Abraça o seu irmão. Nunca mais pôde ver sua mãe, mas abraçou o seu irmão, recebeu o perdão, teve mulher e filhos, e foi um homem muito abençoado, porque Deus não retém bênçãos daqueles que pedem perdão e procuram, na sua esfera, naquilo que você consegue fazer as suas mudanças. Talvez eu fale para alguém que tenha que mudar de país para recomeçar, sabia? Talvez eu fale para alguém que tenha que mudar de emprego para conseguir fazer o certo. Talvez eu fale para um casal que precise deletar do telefone alguns contatos antigos para receber a bênção de estarem se dando bem. Talvez eu fale para jovens que precisem se afastar até de alguns amigos para passar mais tempo com Cristo. Eu não sei para quem eu falo, mas eu sei o que eu falo, porque o que eu falo não vem de mim, queridos, acreditem. Acreditem, venha da palavra de Deus. O encontro com Nicodemos mexeu tanto comigo que eu tive que compartilhar com você nesse momento. Foi um encontro onde um homem buscou o que Jesus tinha. Jesus tem muito para nos dar. Nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos movimentar a nossa agenda na direção do que Deus quer, não daquilo que os homens querem. Como que você faz com o inesperado? Como é que você reage quando as coisas não saem como você gostaria? Como você reage quando você está indo para uma reunião super importante, que vai fechar lá um negócio, que vai te dar muito dinheiro e fura o seu pneu? Você esbraveja, você fica nervoso? Eu vou te contar como eu faço, mas não é porque eu sou modelo, não, é porque está dando muito certo. Hoje eu não tenho mais a minha agenda. Eu tenho uma agenda humana, na qual eu planejo os meus horários e o que eu vou fazer. Mas eu entrego essa agenda para Deus. E quando tudo no meu dia já começa às 9 da manhã não dando certo, eu já começo a glorificar a Deus. E aí eu digo para Deus assim: qual é o próximo passo? Eu vou me acalmar e entender que o Senhor está querendo outra coisa. Queridos, Romanos diz que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Acredita nisso? Não são só algumas coisas que contribuem, é o atraso, é a perda, é o acidente de carro, como foi o meu, que me levou direto para o púlpito. Contar essa história de amor para o mundo foi as portas de abertura para o meu ministério. Um acidente trágico que me trouxe tantos prejuízos. Como é que pode? Como é que pode uma dor trazer uma vitória? Queridos, olhem para a cruz. Jesus morrendo nos deu a vida. Jesus, no madeiro, de braços abertos, recebeu nos seus braços um ladrão de última hora. Esse é o Jesus. Se você veio de última hora, se você já errou demais, acha que não tem jeito para você, aqui é o seu lugar. Esse é o lugar para pregar a palavra, é o lugar que eu quero te apresentar. Um homem que te restaura por inteiro, não só pela metade. O homem que pegou Jesus, que Jesus pegou Nicodemos nos braços. Jesus é o restaurador de vidas. Ele elimina o orgulho, a discórdia e ele nos guia. Ele vai dizer o que você vai fazer nessa situação. É ele quem vai abrir as portas para você. É ele quem vai trazer mudança, porque Jesus nos atrai também espiritualmente e definitivamente. Porque eu queria que nesse momento
Eu e você recebêssemos um abraço dele, porque agora ele já começa a te restaurar espiritualmente falando. Queridos, nós estamos cansados de coisas que não são definitivas, né? Já perceberam que tudo que nós compramos tem prazo de validade e depois se quebra, tem que devolver para a empresa? Nós precisamos da nossa vida para sermos felizes de algo definitivo. E o que eu ofereço para vocês nessa noite não é meu, é o que Cristo oferece através dessa semana, que fala de restauração em todas as áreas, que amanhã falaremos de um outro tipo de restauração, mas que traz restauração definitiva. Nós precisamos acreditar que na vida espiritual, quando Jesus nos atrai, ele nos quer definitivo, não é temporário. Parece que hoje as amizades passam, os casamentos poderão até acabar, infelizmente. Os amigos poderão ir embora, o trabalho poderá acabar, as pessoas morrem, mas eu posso te dizer que a palavra de Deus dura para sempre. Cristo é eterno e que hoje o nosso relacionamento com Deus possa ser eterno, como eterno é o nosso Deus. Que possamos ter uma entrevista nessa noite, ao sairmos daqui com o nosso Jesus. Que possamos ter uma entrevista somente entre nós e ele, perguntando para ele, porque o Espírito fala, ele te mostra. Queridos, é através da palavra, pode ser com uma música. Quantas vezes eu orei pedindo um sinal a Deus, Senhor, isso é isso que o Senhor quer que eu pregue, é aqui que o Senhor quer que eu vá. Eu já vi portas de ferro se abrirem na minha vida ministerial, onde eu não conseguiria abrir aquela porta, simplesmente porque agindo Deus, quem impedirá? Deus queria que eu estivesse ali. Hoje eu poderia estar dentro da sua igreja, pregando presencial, mas o Senhor disse, será online, será à distância, porque assim quis o Senhor. Importa é que o evangelho seja pregado, e seja pregado a todo mundo, para que então venha o fim. Queridos amigos, eu não sei que tipo de restauração nessa noite o seu coração busca, mas eu queria muito que, assim como Nicodemos teve a segunda chance, eu e você pudéssemos também. Hoje é noite de restaurar nossa vida espiritual. É noite de nos ligarmos ao Espírito Santo, que é uma pessoa, e começarmos a conversar com ele, pedindo que ele quebre cadeias do mal, que ele conecte pessoas que perdemos contato, que ele traga paz e forças para recebermos perdão e darmos perdão. Quero dizer para vocês a triste notícia, mas que trará transformação, que o Espírito Santo não desce onde há confusão. O Espírito Santo não vem onde há divisão, porque ele vem para trazer bênção, ele vem para trazer paz, domínio próprio, longanimidade, bondade, alegria. O Espírito Santo vem porque ele opera em nós o querer e o efetuar. Queridos, nós fomos ensinados nesse planeta, pelo jeitão do mundo hoje, a funcionar de acordo que a mídia, a TV, sei lá, whatever, as pessoas nos pedem. Fomos ensinados a manter um certo comportamento. Nicodemos foi a Jesus para que pudesse compreender que, ao nascer de novo, o Espírito estando dele, ele conseguiria ter um comportamento segundo a palavra de Deus. Não adianta criticarmos as pessoas para mudarem o comportamento. Não adianta falarmos delas. Não adianta lutarmos na carne, porque são coisas que precisamos compreender pelo Espírito. É como o vento que Jesus disse para Nicodemos, ele bate numa árvore e leva a árvore de um lado para o outro, deixa o Espírito entrar na sua vida e ele se responsabilizará pela mudança do seu comportamento, porque quando Jesus nos atrai, queridos, ele nos atrai por amor. Ah, queridos, como eu amo esse Jesus. Eu não troco Jesus por nada, porque foram nos momentos mais difíceis da minha vida que eu só tive ele ao meu lado e ele é tudo para mim. Porque nos momentos de muita alegria, eu sabia que era um momento de celebração e ele estava dizendo, ei, Rosana, vai, esse é meu plano. Mas quando ele me diz não, ele diz, vai, Rosana, porque eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós. Nessa noite, Jesus entra na sua casa, na sua vida, no seu coração, para dizer nessa entrevista que ele gostaria de te entregar a água da vida, como nós vamos falar amanhã, que ele gostaria de te entregar inteiramente de presente um pedaço do nosso Deus, que é o Espírito. Vivam pelo poder do Espírito. Peçam o Espírito para serem amorosos, serem convidativos, simpáticos, agradáveis, perdoadores.
Que vocês possam atrair pessoas para juntá-las, para que esse exército que estamos criando aqui nesse momento, de pessoas que querem ser cidadãs do reino de Deus, possam ter certeza que essa cidadania já lhes foi outorgada. Eu desejo a vocês uma linda jornada com o Espírito Santo. Vocês, a partir de hoje, ao conversar com Deus, em oração, pedindo o Espírito, terão lindas experiências de descobrir que vocês não estão sozinhos, que há alguém que caminha com vocês. Oremos. Poderoso e grande Deus, obrigada pelo encontro com Nicodemos. Obrigada porque o Senhor se encontra conosco hoje. Obrigada porque o seu filho Jesus nos atraiu através do seu amor e da sua bondade, que possamos assim ser como ele, atraindo outros. Que possamos neste momento dar liberdade ao Espírito Santo para trabalhar conosco. Senhor, por favor, cuide de nossa vida. Restaura o que foi destruído, conserta o que foi quebrado, nos usa para a sua glória e abençoe as pessoas que estão aqui, que elas possam sair deste lugar ricamente abençoadas, simplesmente porque elas têm a alegria de saber que são cidadãs do reino eterno e maravilhoso seu. Perdoa os nossos pecados, tira o lixo de nossa vida e nos ajude a caminhar na direção dos planos de paz que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Que possamos estar de volta para o próximo encontro contigo, é o que eu te peço e te agradeço, no doce e sagrado nome do meu amigo pessoal, do príncipe da paz, do grande eu sou, do nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Amém. Queridos amigos e amigas, alegria ter tido mais um momento com vocês. Nós vamos continuar falando do restaurador de vidas e eu espero te encontrar em breve para o próximo encontro. Enquanto não chegar lá, nós vamos estar orando uns pelos outros. Não se esqueçam, semana de oração é semana de oração, de jejum, de louvor, de adoração, de clamor, pois bênçãos dos céus cairão sobre a minha vida e a sua. Um grande abraço no seu coração e até breve.